Então você está interessado em impressão 3D? Fica comigo que nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você o que eu aprendi há 3 anos mexendo com essa tecnologia e o que muita gente acha que é coisa de outro mundo é uma coisa bem simples. E eu não vou falar só sobre impressão FDM, eu também vou trazer para vocês um pouco sobre a impressão em resina. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Nicolas, eu sou artista 3D e também videomaker. E hoje eu vou estar trazendo um pouquinho para vocês aqui sobre o universo de impressão 3D. Bem, para começar, eu queria dizer que tem uma grande diferença entre as impressoras de resina e as impressoras FDM, que são, acho que as duas impressoras mais populares que a gente tem no mercado hoje. São duas tecnologias distintas, mas as duas meio que têm a mesma finalidade, né? Tá bom, mas como que a impressora faz a mágica dela de imprimir? Bem, primeiro a gente precisa de um arquivo STL do objeto que a gente quer imprimir, e aí a gente vai mandar esse arquivo para um software fatiador, que é basicamente o que faz a nossa impressora entender o que tem que ser feito ali. E aí para enviar, a gente usa um pendrive ou envia pela nuvem mesmo, e aí a impressora vai trabalhar. Claro que tem uma coisinha ou outra que a gente tem que configurar na impressora ou no fatiador mesmo antes de produzir a peça para a peça sair direitinho, mas resumidamente é isso. E bem, para encontrar as peças existem diversos sites, alguns são até mesmo dos próprios fabricantes da impressora e alguns têm até umas ferramentas para você fazer objetos personalizados. Bem, na impressora de filamento a gente tem vários materiais com que a gente consegue trabalhar, um pouco desses materiais também depende da capacidade da sua impressora. No caso, a minha impressora, como ela é impressora aberta, alguns materiais eu tenho mais dificuldade para imprimir, como por exemplo o ABS, que ele é um material que precisa de um tratamento térmico melhor. Em questão de dar acabamento nas peças, apesar da resina ela ser bem mais difícil de se trabalhar, depois que a peça já está pronta e curada, eu acho que o acabamento dela é bem mais tranquilo. Geralmente você só precisa aplicar uma camada de primer ali, e às vezes nem lixar você precisa, e aí você já vem com a tinta e a peça já vai estar pronta. Na impressora FDM a gente sabe que a gente tem um plástico ali que está sendo derretido e basicamente sendo soldado, né? Bem, pessoal, FDM significa Fused Deposition Modeling, ou seja... Então vamos entender o que FDM significa na prática. Primeiro, vamos imaginar um robô com uma pistola de cola quente, mas ao invés de cola quente, a pistola está carregada com um polímero plástico. Então ele vai fazer movimentos milimetricamente precisos com a pistola, enquanto vai depositando material em uma superfície. E para o material manter a rigidez, assim que ele é derretido pelo calor, ele é refrigerado por um ventilador. Então, o robô levanta um pouco a pistola e começa a depositar material em cima do material anterior, assim construindo várias camadas de um objeto. Já na impressora de resina é um pouquinho diferente. A gente tem uma cuba, embaixo dessa cuba a gente tem uma tela LCD que emite luz UV, e aí essa luz UV, quando ela entra em contato com a resina ela endurece, ela fica curada, né? O procedimento é um pouquinho parecido na hora de fazer as camadas. A diferença é que ela imprime de cabeça para baixo, já que a gente tem uma mesa que ela vai basicamente prensar e deixar uma camada bem fina de resina, e essa resina vai ser curada e vai ficar aderida à mesa, né? Depois ela levanta e vai repetir o mesmo procedimento. Uma das vantagens da impressão de resina é que quando ela vai fazer essa cura das camadas, ela faz uma camada de uma vez só. Então se a gente tiver várias peças para imprimir em batelada e a gente quiser imprimir elas na resina, a gente vai ter o mesmo tempo que se a gente fosse imprimir uma peça só. Enquanto na impressão FDM não, para cada peça a gente vai ter um tempo maior de impressão. Isso acontece porque basicamente na resina o material ele já está depositado ali, a impressora só vai solidificar esse material, enquanto na FDM ela tem que pegar e depositar o material para cada peça que ela for imprimir. E óbvio que quando a gente pensa em impressão 3D, a gente também pensa em criar nossas próprias peças. E hoje existem vários softwares para isso. Geralmente cada software vai servir para um nicho específico ali de peça. Por exemplo, alguns vão servir para você produzir e prototipar uma peça que precisa de uma mecânica. Ele consegue simular força, tensão e resistência da peça. E outros softwares eles vão ser para a parte mais artística, onde você pode modelar e esculpir também. E se você está familiarizado com modelagem em 3D, você provavelmente já ouviu o conceito de topologia. E bem, pessoal, quando a gente vai modelar, a gente tenta manter uma topologia perfeita que é para otimizar aquela peça que a gente está modelando. Mas isso é mais aplicável na indústria de animação e também no desenvolvimento de jogos. E pra gente, podem ficar tranquilos porque a única coisa que importa é a gente manter a integridade da malha que a gente está trabalhando. Para vocês entenderem o que é a malha, basicamente, se a gente pegar um dado com 6 lados e a gente abrir ele todo, né, tentar fazer um desenho 2D dele ali para depois montar, aquilo que a gente vai estar vendo na verdade é a malha dele.
Todo objeto que a gente cria vai ter uma malha dessa. A diferença é que o dado só vai ter 6 faces ou 6 polígonos, enquanto outros objetos que a gente modela podem chegar a ter centenas ou até milhares de faces ou polígonos. E se você tá querendo aprender a modelar, eu recomendo fortemente você começar pelo Blender. Dos softwares que eu citei aqui, a maioria é pago, mas o Blender é gratuito, e você encontra nele desde o básico até o avançado. E agora uma coisa importante que eu vou falar pra vocês. Enquanto na FDM a gente pode simplesmente trabalhar assim, com a resina a gente tem que estar assim. Pois é, rapaziadinha, a resina ela é tóxica, então a gente tem que tomar alguns cuidados quando a gente vai imprimir com ela. No geral, mesmo que a gente precisa assim, pra não ter nenhum problema, é usar luva, usar uma máscara de vapor químico e também deixar ela num ambiente ventilado ou um ambiente aberto. E pra lavar a resina depois a gente precisa de álcool isopropílico, que é outro solvente tóxico. Já a impressora FDM, pouquíssimos materiais são tóxicos, então a gente pode deixar ela jogada... Não! Não jogada assim, ô seu louco! Deixa ela com cuidado aí na mesa. Obrigado. E bem pessoal, eu tinha feito um vídeo já, nele eu tava falando um pouquinho mais sobre a impressão de FDM. Eu acabei não postando porque no mesmo mês que eu tava trabalhando nesse vídeo chegou a minha impressora de resina e aí eu fiquei bem empolgado mexendo com ela. Então acabou que eu resolvi por gravar meio que umas cenas extras aqui, explicando um pouquinho mais sobre as impressoras de resina. Só que o áudio desse vídeo não ficou tão bom, mas basicamente eu só tinha feito um cenáriozinho ali, eu tava mostrando as coisas. Mas o que eu ia explicar nesse vídeo eu vou explicar aqui pra frente, relaxa. Enfim, uma das principais diferenças entre a impressão FDM e a de resina é a nossa peça. E aí o que vai ditar a qualidade ou a resolução, melhor dizendo, dessa peça seria a altura da camada de impressão. Quando a gente joga o objeto no software fatiador, ele literalmente fatia aquele objeto em várias camadas. Quanto maior essa camada, menor a resolução. E quanto menor a camada, maior a resolução. Eu tenho duas peças aqui, essa aqui foi feita em FDM, esse lobo. Eu imprimi ela com um bico de 0,2 milímetros e demorou mais ou menos 7 horas. Enquanto essa aqui eu fiz na resina, demorou mais ou menos umas 2 horas e meia. E eu vou passar umas fotos aí pra vocês verem. Essas fotos, elas foram tiradas no microscópio estereoscópio. E aí dá pra vocês verem claramente a diferença de resolução de uma impressão pra outra. As impressoras de resina conseguem atingir umas camadas de até 20 micrômetros de espessura, enquanto as de filamento conseguem, com um bico padrão de 0,4 milímetros, 80 micrômetros de espessura. Aí no caso desse lobo, eu fiz na verdade com 60 micrômetros porque eu usei um bico de 0,2 milímetros. Ele é um bico que geralmente você consegue comprar separado para as impressoras de FDM, só que é aquilo, você sacrifica tempo para ter mais qualidade. Você pode fazer o inverso também, colocar um bico maior para imprimir mais rápido, só que com a qualidade pior, e aí vai da necessidade de cada um. E agora falando um pouquinho sobre o custo do material. Na FDM, o PLA tá por volta de 70 a 90 reais, e a resina é um pouquinho mais carinha, o quilo dela é 130 a 170 reais mais ou menos. Lembrando que existem vários tipos de filamento e também vários tipos de resina que a gente encontra no mercado, cada um com suas propriedades. E é claro que o mesmo vale para as impressoras, né? Tanto as de resina quanto as de FDM têm de diversos tamanhos, e no geral as de FDM, quanto mais cara, maior a compatibilidade dela com uma gama maior de materiais, e também algumas funções que ela pode ter, como calibração de mesa automática, calibração de fluxo automática, e por aí vai. Sendo assim, impressoras de entrada custando uma média aí de R$2.000, e impressoras high-end, mais ou menos uns 15 mil. Para resina é quase a mesma coisa, o que vai mudar é o tamanho e se a impressora é mais moderna ou não. Então basicamente você não precisa de uma impressora caríssima para começar. Eu mesmo tenho essas duas aí, mas eu comecei com aquela dali que é uma impressora bem barata. E além disso, muitas das peças que eu mostrei aqui no vídeo eu imprimi foi nela. E agora as considerações finais. Se hoje você pretende comprar uma impressora 3D para começar, tanto como um hobby ou para até vender suas peças, eu recomendo que vocês comecem pela FDM por ela ser mais fácil de trabalhar. A FDM tem uma gama maior de nichos de peça que você pode fabricar, e tanto de custo de material quanto equipamento, você vai ter um gasto menor com ela. Mas se você está procurando peças com alta definição e com uma qualidade muito boa, como miniaturas e peças de joalheria, definitivamente você deve escolher uma impressora de resina. Elas entregam uma qualidade que é incomparável com a de FDM, e o tempo de produção também é menor. Acho que a maior desvantagem dela é o tamanho das impressões que você consegue fazer, já que a área de impressão dela é menor que a das impressoras de FDM, e também o fato dela ser tóxica. E se você pretende vender as peças, infelizmente hoje muita gente acha que é só deixar a impressora lá e ela vai fazer todo o trabalho. E sim, tem algumas peças que a gente imprime e já pode vender direto, mas a gente tem que pensar que todo mundo que comprar uma impressora 3D vai ter essa mesma ideia. Então sempre procurem inovar, porque senão vocês vão acabar se deparando com uma peça que já está saturada no mercado.
Mas é claro, pessoal, a impressão 3D vai abrir porta para qualquer caminho que você quiser ir. Você literalmente pode imprimir o que você quiser, principalmente na área de artesanato. Mas como eu mostrei aqui também na área automotiva, na área de robótica, até na área de medicina. E esse é um mercado que vem crescendo muito ultimamente. E bem, galera, acho que eu consegui trazer tudo que eu queria nesse vídeo aqui. Existe mais uma imensidão de coisas que dá pra gente aprender e fazer nessa área. Mas eu queria explicar o básico aqui sem assustar ninguém. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu dediquei algumas semaninhas da minha vida aí pra editar esse vídeo e trazer esse conteúdo pra vocês. Eu vou deixar minhas redes sociais aí, se vocês quiserem acompanhar mais meu trabalho, tanto de edição de vídeo quanto de modelagem e impressão 3D. E também meu TikTok, que vira e mexe eu posto umas besteiras lá. Então a última coisa que eu peço pra vocês é que vocês deixem o like de vocês aí, compartilhem esse vídeo com os amigos, familiares de vocês. E também se inscrever no canal. E também comenta alguma coisa que você quer ver no próximo vídeo aí, alguma ideia de vídeo pra mim. Alguma peça que vocês querem que eu faça, ou o procedimento certinho de como eu faço cada peça, como eu modelo. E muito obrigado de coração pra quem ficou até o final aqui. Eu vejo vocês na próxima. Valeu!